Diferente do que muita gente imagina, o fenômeno ufológico é muito mais antigo que a onda de avistamentos, abduções e quedas de OVNIs que começaram a ocorrer a partir da Segunda Guerra Mundial. E não estou falando somente da teoria dos antigos astronautas, que se baseia em registros de antigas civilizações, mas também de casos ufológicos ocorridos na Idade Média e na Idade Moderna. Como em 1663, quando um OVNI surgiu do céu, pairou por 1h30 sobre o lago Robozero, na atual Rússia, e depois desapareceu, podendo ser visto por diversas testemunhas. Já na noite do dia 24 de setembro de 1235, no Japão, o general Yoritsumi e seu exército avistaram luzes por várias horas, que se movimentavam pelo céu, fazendo diversas manobras. Ainda no Japão, em 1361, um OVNI, descrito como em formato de tambor, com cerca de 6 metros de diâmetro, surgiu vindo do mar interior do oeste. As testemunhas dizem que o objeto fazia o som de uma roda, era escuro e, após sair do mar, voou em direção a oeste, desaparecendo no céu. Alguns anos antes, em 4 de novembro de 1322, na cidade de Uxbridge, na Inglaterra, testemunhas relataram ter visto uma coluna de fogo do tamanho de um barco surgir do sul, cruzar o céu e seguir seu caminho em direção norte. Em frente à coluna de fogo havia ainda uma chama vermelha. O objeto passou vagarosamente e foi aumentando de velocidade à medida que cruzava o céu. No dia 1º de novembro de 1461, outro caso ficou registrado, desta vez na cidade de Arras, na França, onde testemunhas observaram o objeto voando pelo céu por pelo menos 15 minutos. O OVNI, nesta ocasião, tinha o formato de uma barra de ferro, que possuía cerca da metade do tamanho da Lua do ponto de vista das testemunhas. O objeto ainda emitia fogo, segundo as descrições. Ainda mais antigo que estes avistamentos está o registro do historiador Plínio no ano de 85 da Era Comum, que relatou ter visto abre aspas, escudo em chamas espalhando faíscas pelo céu, fecha aspas. No ano de 398, cidadãos do Império Bizantino avistaram o que descreveram como um globo em chamas, apresentando uma espada. O objeto brilhava intensamente no céu da cidade e parecia quase tocar a terra, o que nos deixa entender, segundo a descrição, que o objeto estava voando baixo. Já na Era Moderna, temos um relato bem mais detalhado. O caso ocorreu no dia 16 de dezembro de 1742 e foi avistado por um membro da Royal Society em Londres, na Inglaterra. A testemunha não se identificou em seu relato, assinando apenas como CM. É fato que, se hoje em dia relatar ter visto ou vivido um fenômeno ufológico já é visto com ridicularização, imagine então naquela época, ainda mais se tratando de um membro da Royal Society. Para quem não sabe, a Royal Society de Londres é uma instituição criada em 1660 destinada à divulgação e discussão do conhecimento científico. No relato, a testemunha diz que por volta das 8h40 da noite daquele dia, ele estava voltando para casa após uma reunião, quando foi surpreendido por uma luz que surgiu de trás das árvores e das casas que haviam no local. O objeto era grande e brilhante e se movia lentamente pelo céu, emitindo uma espécie de chama na parte de trás. Na extremidade oposta, a testemunha ainda viu o que ela descreveu como uma caixa de ferro. Em sua descrição, ela fez um desenho do que viu e colocou alguns pontos que ele explica em seu depoimento. No ponto A, ele descreveu como uma chama leve que se voltava para trás com a resistência do ar. Em B, ele descreveu como um carvão em brasa brilhante, semelhante a fogo em uma caixa aberta. Em C, ele identificou uma moldura opaca como faixas de ferro.
No ponto D havia uma cauda de chama leve, porém muito brilhante. E no ponto E, uma cauda igualmente brilhante que tinha seu brilho mais intenso próximo ao ponto D e ia reduzindo seu brilho até quase desaparecer em sua ponta. Segundo a testemunha, mais da metade do comprimento da cauda do ponto E era quase transparente. Analisando todos estes relatos, podemos talvez supor que alguns deles possam ter sido causados por um engano por parte das testemunhas. Muitas das descrições batem com o que chamamos de estrelas cadentes. Porém, precisamos também lembrar que essas pessoas olhavam muito mais para o céu do que hoje em dia, principalmente sem as luzes das grandes cidades. As noites eram muito mais escuras do que hoje em dia. Então, essas pessoas estavam acostumadas a olhar para o céu e verem estrelas cadentes e outros fenômenos atmosféricos. Mas este último depoimento realmente chama a atenção, pois a testemunha claramente se refere ao objeto como feito de metal. Vale lembrar também que as descrições variam de acordo com a época e a região. O mundo não era globalizado e cada pessoa descrevia os fenômenos comparando com o seu conhecimento do dia a dia e com a sua cultura. Podemos ver também essa diferença nos relatos dos casos ufológicos dos anos 40, por exemplo, em relação aos casos mais atuais. Por ser algo muito diferente e difícil de explicar, as pessoas usam como referência a cultura da época. Por isso, uma mesma nave ou um mesmo alienígena pode ser descrito com detalhes diferentes da vestimenta ou da nave de acordo com a época e a região do mundo, pois as pessoas possuem referências diferentes e não há como descrever ou explicar algo que nunca foi visto antes sem fazer comparações com o que já existe. Uma luz forte, por exemplo, pode ser comparada com fogo por pessoas da Idade Média, pois elas, por exemplo, não têm a mesma referência de luz como nós temos. Para eles, a produção de luz vem do sol ou do fogo. A consistência dos materiais vistos também é diferente, pois por mais que o ferro e o metal já fossem dominados naquela época, as naves provavelmente possuíam um aspecto metálico completamente diferente, que talvez as testemunhas não conseguiriam descrever com tanta clareza. E os fenômenos ufológicos não param por aí. Ocorreram em toda a nossa história e podem estar também descritos em antigos contos de culturas antigas, como os índios nativos dos Estados Unidos, que contam histórias sobre o povo das estrelas. É intrigante perceber como eles não se referem a eles como deuses ou criaturas imateriais, mas sim como seres vivos que vieram das estrelas, fazendo uma referência clara ao espaço e que conviveram com eles muito antes dos casos que contei neste vídeo. Os descendentes destas tribos acreditam que seus antepassados tiveram sim contato com alienígenas, e mesmo que todo o folclore daquele povo envolva rituais místicos e uma certa adoração a estes seres, quase como sendo deuses, os seus contos falam de criaturas de carne e osso. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder clicando em Seja Membro e me siga lá no Instagram.